Salve galera, beleza? Vamos pensar um pouquinho hoje, né? E hoje eu escolhi uma pergunta aí de preservação ambiental. Por que eu escolhi essa pergunta? Alguns levantamentos feitos mostram aí que nos últimos anos, né, é um tema que sempre vem caindo aí nos vestibulares, né? Então é um assunto bem bacana porque envolve outras disciplinas, que é a tal da interdisciplinaridade, né? Então envolve geografia, matemática e assim por diante, tá bom? Muito bem, então a pergunta que foi do Enem de 2019, tá bom? Tá assim, ó. Segundo o pensamento religioso do padre Cícero Romão Batista, o famoso Padre Inciso, que foi um padre que tinha muita influência social, né? Uma influência também, e teve muito prestígio também, principalmente no Nordeste do nosso país, né? Teve muitos devotos. Então ele diz o seguinte, né? Na pergunta ele fala assim: a ação humana dos camponeses sobre a natureza deveria seguir alguns princípios norteados, os quais ficarão conhecidos na cultura popular brasileira como os preceitos ecológicos do Padre Cícero. Dentre esses preceitos destaca-se o que o Padre Cícero falou, né? Não plante em serra acima, nem faça roçado em ladeiras muito em pé. Deixe o mato protegendo a terra para que a água não arraste e não se perca a sua riqueza. Padre Cícero era um cara que manjava, né, da ecologia, né? O cara tinha muito conceito. Aliás, a galera, né, a galera do meio rural sempre teve esses conhecimentos. Então, primeiro, gente, o que o Padre Cícero falou? Se você fizer, por exemplo, uma plantação em um lugar alto, provavelmente a pressão da água vai ser maior numa chuva, né? E a água, quando ela vir, ela vai levar todos os nutrientes, tá? Que a gente chama de lixiviação. Outra coisa importante, ele fala também para manter os vegetais, porque os vegetais eles seguram os nutrientes e evita perdas. Essa perda a gente recebe o nome, a gente chama de erosão, tá bom? Então o Padre Cícero ele já sabia dos conceitos de erosões, né? Se você manter o ambiente em equilíbrio com todos os vegetais, né? Se não tiver um ambiente também com muita matéria orgânica, tudo, a partir do momento que tem sobrecarga de nutrientes, principalmente compostos orgânicos, a infertilização não acontece. Tem até um conceito muito discutido que o pessoal chama de seca fisiológica, ou seja, tem todo um ambiente favorável, né, para o solo, tem água, né, a gente vê que tem água, tem nutrientes, mas a planta não germina. Por quê? A partir do momento que o solo tem baixa temperatura, um solo encharcado e dentre outros fatores, acaba comprometendo em vez de potencializar. Então essa ideia da seca fisiológica não é muito comum no Nordeste. A erosão é muito comum, mas aqui no sul do nosso país esse processo ocorre constantemente. Aí ele falava, né? Ele usou um termo no finalzinho que ele fala assim, ó, que a água não arraste e não se perca a sua riqueza, né? Então a água ela pode levar todos os nutrientes e isso deixar o solo infértil ou inapropriado, né? Aí ele fala assim, ó: comparando o pensamento do Padre Cícero com o atual conhecimento científico, pode-se encontrar elementos de convergências, já que a prática citada contribui primariamente para... Aí ele falou: erosão, tá muito certo, mas tem também salinização. Primeiro que um potencial salino numa região de seca não é muito comum, né, gente? Então não rolaria, não tem como. Eutrofização é aquele processo que você começa a jogar compostos orgânicos em grandes concentrações nos rios, e isso faz com que deixa a superfície totalmente túrgida, e isso impede que a fotossíntese aconteça e começa a produzir bactérias anaeróbicas ali. E aí essas bactérias anaeróbicas podem comprometer a oxigenação e causar um impacto ambiental. Mas não é o caso, a gente está se tratando de solo e não de rios, então não rola. E aí a gente tem um assoreamento. O excesso de compostos orgânicos pode também pode não deixar o solo fértil. Mas aí ele destacou bem a questão da água, né? E a água ela pode causar, de certa forma, uma erosão. Então a alternativa correta é a letra A, erosão. Fechou? Beijos, abraços, é nóis. Tchau, gente.